Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez nós vamos comentar a nossa querida escola dominical. Não tivemos como gravar na semana passada, que seria estudada a lição número 8, dia 21 de novembro, e eu não tive como gravar a aula, e a gente foi na nossa escola, na nossa igreja, e participamos, lecionamos ali com os irmãos, foi uma aula muito abençoada. Mas pelo fato de ser uma aula muito abençoada, eu não quero deixar sem gravar. E quem sabe você não teve como estar na escola dominical no dia 21 de novembro, então você pode estar aproveitando alguma coisa dessa lição, ouvindo alguns comentários que vamos fazer. A lição vai falar de Paulo como discipulador de vidas. É uma lição, ou seja, uma aula que traz muitas lições importantes, baseada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, do versículo 42 ao 47, e também alguns versículos do capítulo 20, começando no primeiro versículo até o versículo 4. A nossa aula tem, como sempre, 3 tópicos, ou 4 às vezes, nós temos essa com mais 3, e com alguns subtópicos, e a gente faz uma leitura rápida e aproveita alguns pontos. Visto que já passou o dia da aula e a gente está gravando já passado do dia, mas mesmo assim vamos aproveitar, como eu disse, quem sabe você não pôde também estar na aula ou na igreja e você vai aproveitar alguma coisa ouvindo esse vídeo. Paulo e o discipulado bíblico, é o primeiro tópico da lição, apresentando aí o discipulado bíblico no primeiro subtópico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedida. Então, em que se baseava o discipulado? Discipulado é ensino ou ensinar. O que é discipular? A palavra discipulado está aí uma continuidade da palavra discípulo, que significa aluno ou aprendiz. Então, discipulado é você dar ensinamento ao discípulo, é você aplicar o ensino ao aluno. E os novos convertidos são vistos aqui como recém-nascidos. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, você vai ver essa expressão. Olha aqui, após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Então, em Atos 2, 42 ao 47, vemos claramente que as escrituras, ou a aplicação da doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Então, Paulo, ele passa a adotar esse regime, ensinando aí os novos crentes, não só ensinando a ser, ou a se convencer, ou aceitar o plano de salvação, mas também a viver uma vida que imitava Cristo, uma vida que condizia com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E aí a igreja estava vivendo, no capítulo 2, 42 ao 47 de Atos, a gente vê a igreja participando unânime, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então é uma vida de comunhão, que isso ia sendo passado para os novos convertidos, que são chamados aqui de recém-nascido na fé. Porque na verdade é isso mesmo. Uma pessoa aceitou a Jesus, ele está como uma criança, ele ainda não tem um conhecimento das Escrituras, não tem conhecimento das doutrinas básicas, da salvação, por exemplo, doutrina do pecado, doutrina e tantas outras doutrinas bíblicas, ele não tem conhecimento. Na maioria das vezes a pessoa conhece um pouco sobre Jesus, a história de Jesus, porque a gente vive num país cristão, onde a história de Cristo é conhecida, mas, digamos assim, por algumas pessoas, num sentido bem superficial, bem raso, com muito poucos recursos. Mas a partir do momento que ela vem para a igreja, então ela passa a ter conhecimento de muitas coisas. Então isso era aplicado de uma forma pedagógica, ensinando, Então Paulo, ele foi um grande discipulador porque ele fazia isso, ele ensinava de acordo com a capacidade do aluno, do discípulo, daquela pessoa que se converteu. Olha aí o segundo ponto. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. O que significa isso? Ele era uma pessoa separada dos demais, ele ensinava de uma forma diferente. Ele aplicava o ensino de uma forma diferente dos demais, por isso ele é visto aqui como um ensinador, um discipulador distinto, ou seja, separado
Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Então, ao longo das suas cartas, nós vemos ele tendo um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Ou seja, ele tinha uma forma de ensinar o que a Bíblia estava dizendo. Aliás, nós estamos muito habituados a dizer a Bíblia, mas nos dias de Paulo não existia a Bíblia. Aliás, quase que o Novo Testamento, uma grande parte, a maior parte dos livros e cartas do Novo Testamento foram escritos por Paulo, que veio a se tornar Bíblia já no século IV. Mas nos dias de Paulo não existia a Bíblia como nós temos hoje. Tinham os livros proféticos, né? Tinha aí o Pentateuco, a Torá, os 5 livros de Moisés, né? E, enfim, os livros do Antigo Testamento, Paulo tinha um grande conhecimento sobre a lei, a gente já estudou sobre isso. Mas ele aplicava exatamente isso e também aquilo que ele aprendeu com Cristo. Nós estudamos na lição anterior, Paulo, plantador de igreja. Na lição 6 nós estudamos Paulo, como que ele se capacitou, como que ele aprendeu, de onde qual é a fonte de ensino de Paulo. Então nós vemos que ele aprendeu muitas coisas com o próprio Deus, buscando a Deus, buscando ao Senhor Jesus em oração. Ele teve muitas revelações e ele tem uma forma diferente de ensinar, porque ele tinha um grande conhecimento da lei de Moisés, um grande conhecimento dos ensinos de Cristo, a doutrina que os apóstolos pregavam, Paulo passou a conhecer e ele então aplicava isso também nos novos convertidos. Aonde ele abriu uma igreja, a gente estudou isso no outro domingo, né? Que ele ensinava, instruía os crentes, preparava um líder e deixava um líder tomando conta daquela igreja. Isso vai ser falado daqui a pouco, né? Qual é a metodologia que Paulo usava? No terceiro ponto aí. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Ou seja, ele usava, a primeira coisa era pregar. É muito bom, irmãos, a gente observar isso. Há uma diferença de pregação para ensino. Há uma diferença. Pregação, você fala, naturalmente você fala de salvação, você vai levar boas novas, você vai levar notícias boas, você vai levar notícias alvissareiras, você vai falar daquilo que Jesus pode fazer na vida do pecador. Por exemplo, você vai falar, vou pregar a mensagem numa igreja, num congresso, numa praça pública, com uma pessoa no evangelismo pessoal. Você vai pregar salvação, você vai falar de Jesus, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus pode realizar na vida da pessoa. A partir do momento que ele aceita Cristo, que ele vem para a igreja e você vai ensinar, aí o ensino é diferente, porque você vai pegar uma doutrina, um ensinamento bíblico, um assunto, um tema importante, por exemplo, vou citar novamente, salvação, pecado, arrebatamento, juízo final e tantas coisas nós temos, tantos assuntos. Isso é ensinado de uma forma pedagógica, você vai ensinar isso nos detalhes. Você não vai simplesmente falar, ou simplesmente trazer uma mensagem de ânimo, de encorajamento. Você vai trazer uma palavra mais aprofundada. Então, Paulo, ele tinha essa forma. A metodologia de Paulo era essa. Primeiro, pregação. Primeiro, falar da salvação. Falar de Jesus. Ele chegou a dizer assim, com leite vos criei, né? Então, no início, aos poucos. Não se deve aplicar assuntos profundos, assuntos polêmicos, de difícil compreensão em pessoas novos convertidos. Não, nós precisamos ter cautela com isso. Então, a metodologia de Paulo era essa. Primeiro, pregação. Primeiro, falar de salvação. O primeiro abordamento que você deve ter para uma pessoa, que nós devemos ter, é falar da salvação, falar de Jesus, para que ele possa conhecer aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. E a partir dele aceitar esse plano, aí então, aplica seu ensino nas doutrinas básicas da Bíblia, para que ele possa viver como salvo, como cristão. Então vamos lá. Baseava-se então na grande comissão e a metodologia era essa. Primeiro pregava, trazia uma mensagem de salvação e depois então ele trazia aí o ensinamento da palavra. Ele fazia isso, né? Vou virar a página aqui, tem ainda algumas estrofes desse terceiro subtópico que é muito interessante. Bem no finalzinho aqui diz assim, ó: além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Olha aí que coisa interessante.
Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e a sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Significa que uma pessoa, para dar instrução para um novo convertido, ele tem que ser alguém que se doa, alguém que interesse a ajudar, a estar disposto a compartilhar o seu conhecimento sem nenhuma esperança de buscar alguma coisa, algum benefício próprio. Não, o objetivo deve ser ajudar essa pessoa. E isso Paulo fazia muito bem. Mas uma coisa interessante que ele disse aqui, que eu achei muito bom, é que ele, para fortalecer a fé dos novos convertidos, ele mantinha relação com eles, ou seja, ele tinha um bom relacionamento, ele convivia em paz, ele convivia em comunhão com aquelas pessoas, ele fazia amizade, ele aproximava daquelas pessoas, e ele tanto fazia isso com os novos convertidos, como também com os seus cooperadores. É interessante observar isso, né? Uma liderança deve ter um bom relacionamento com seus liderados. Eu disse na igreja, na nossa igreja, domingo, quando lecionamos essa aula, que essa aula é muito interessante para toda a igreja, mas em especial para obreiros, para pastores, para ensinadores. Então, um ensinador, uma liderança, precisa ter um bom relacionamento com seus liderados e também com novos convertidos. Vamos para o segundo tópico, quando falo do discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Primeiro ponto, pregação. O ponto de partida. Na verdade, isso aqui vai comentar algo que nós já falamos aí no primeiro tópico, né? Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva... Deixa eu voltar à leitura aqui, irmãos, a falar do ponto de partida, né, que é a pregação. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. Então, se você pregar sobre salvação, o Espírito Santo vai convencer as pessoas a aceitar o plano de salvação. É lógico que nem toda pessoa que ouve a palavra se converte. Que bom seria se todas as pessoas que a gente falasse de Jesus viessem para a igreja. Aliás, as nossas igrejas não caberiam, né? Porque a igreja tem feito um grande trabalho evangelizando de muitas maneiras. Nós temos muitas formas de evangelizar. As igrejas têm trabalhado, mas nem todos ouvem. Mas o Espírito Santo é que convence. Quando alguém abre o coração, isso vai acontecer. É preciso pregá-lo com seriedade e intensidade e ousadia. Para pregar o evangelho com intensidade, com ousadia, você precisa viver o evangelho. Você precisa ter uma vida evangélica. Não é só dizer eu sou evangélico. A gente precisa ser realmente. Precisamos ter uma raiz evangélica em nossa vida. Ou seja, o evangelho tem que estar presente em nós. E esse evangelho ele é composto aí daquilo que está em Atos 2, 42 ao 48. A igreja tem que viver aquilo. Comunhão, partir do pão, alegria, e assim vai indo, né? Santidade, tem tantas outras coisas que acompanham o evangelho e nós precisamos disso. Olha o segundo ponto, o ensino. Então, o discipulado, o ensinamento na igreja, ele começa com pregação e depois ele parte para o ensino. O que é ensino? Fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidados pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Vamos observar alguma coisa, ou algumas coisas. Fazemos um culto ao ar livre e pregamos a palavra. As pessoas aceitam, porque a mensagem comoveu-lhes. Ele aceitou a Jesus, veio para a igreja. Mas ele vem num culto, 2 cultos, e chega na igreja, não se fala nele, não se dá um abraço nessa pessoa, ninguém o cumprimenta, ninguém o convida para voltar. É bem arriscado ele vir apenas uma vez ou 2 e voltar. Ele precisa ser integrado na igreja. Ele precisa ser bem aceito, bem recebido pelos recepcionistas da igreja, pelos porteiros da igreja, pelas lideranças de departamentos. Se, por exemplo, uma senhora, o círculo de oração deve atentar para isso. Se um jovem, os jovens devem atentar para isso. Às vezes uma moça vem à igreja, um moço vem à igreja e ninguém conversa com ele, ninguém dá atenção para ele. Ele não volta. Ele até aceitou Jesus lá na praça, mas ele não foi bem recebido da igreja.
Então é preciso começar o discipulado. Na primeira vez que a pessoa chegou na igreja, começa-se o discipulado. O discipulado não é, de acordo com essa lição, a gente vai ver aqui, não é uma tarefa simplesmente do pastor. Não, a igreja toda é discipuladora. Toda a igreja tem o dever de discipular, de ensinar a pessoa, de transmitir para ele as coisas relacionadas a Cristo. Então começa por aí, a pessoa chegou à igreja, a gente já começa a recebê-lo bem, instruí-lo. Se ele faz perguntas, a gente procura instruir. Se a gente não tem o conhecimento que responde à sua pergunta, a gente transfere ele para alguém mais conhecedor, alguém que tenha mais tempo na igreja, que tenha mais recurso bíblico. Isso deve ser na maior normalidade, a gente deve fazer isso, mas não devemos deixar as pessoas sem resposta. Vamos lá, então o ensino é uma forma de fazer discípulo, começa por aí. Depois vem a pregação e ensino, o terceiro ponto, aqui juntando as duas coisas. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo. Mas a igreja, o Espírito Santo a Cristo, mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola bíblica dominical e os cultos de ensino são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da igreja. Resumindo isso aqui, irmãos, a igreja é um local de ensino e de pregação. Toda pregação deve ensinar alguma coisa. Eu disse que pregar no ar livre, pregar no rádio, por exemplo, pregar num culto evangelístico é diferente de ensinar. Só que a pregação ela precisa ser consistente. Não devemos ficar falando coisas sem nexo. Não. Uma pregação não pode ser apenas repetições de frases, histórias, digamos, ilustrações. É lógico, a ilustração é algo excelente numa pregação. Eu sempre uso ilustração quando prego. Aprendemos nos nossos cursos de teologia que a ilustração ela é as janelas que clareiam o sermão. É necessário, dentro da matéria homilética, né, que se faz o sermão, é necessário que você tenha uma ilustração. Mas a própria Bíblia pode ser a ilustração. Mas você pode tomar também uma ilustração de coisas seculares, de fatos reais, e às vezes até de coisas não reais, mas sendo explicadas que não é real, e apenas usando o seu contexto, para que ela vai servir, qual é o objetivo daquela ilustração. Jesus usava muitas ilustrações no seu sermão. A Bíblia está cheia de parábolas, que são comparações que Jesus fazia, são ilustrações que ele usava no seu sermão. O maior ilustrador de sermão se chama Jesus Cristo. Agora, a pregação dentro da igreja, ela tem que ser consistente. Não pode ser uma pregação simplesmente de barulho, de gritos e gesticulações, né? Repetições de frases, mandando pessoas repetir isso, repetir aquilo o tempo todo. É lógico que isso acontece, cada pregador tem o seu estilo, a sua forma de agir. E às vezes é necessário fazer isso. Mas a pregação precisa ter o ensino, precisa ser algo real e com ousadia. Agora, unindo as duas coisas, a igreja tem a pregação de domingo, por exemplo, uma mensagem evangelística, porque ali temos pessoas não crentes, temos novos convertidos. Então você vai pregar uma mensagem que vai falar com uma pessoa novo convertida, uma pessoa que ainda não conhece a palavra, ele vai ouvir uma mensagem de salvação, uma mensagem motivadora, uma mensagem de esperança, de ânimo e assim por diante. Mas temos aí os cultos de ensinamento, que essas pessoas também vão estar lá. E o ensinamento deve ser aplicado na escola bíblica dominical, nos cultos de estudo bíblico. O crente precisa gostar de estudo bíblico. E a igreja precisa primar pela qualidade do ensino bíblico. Os pregadores, os pastores, os ensinadores, nós que pregamos precisamos ter muito cuidado com a qualidade do ensino. Ele tem que ser verdadeiro, bíblico, tem que ser bíblico. É muito importante isso, porque as pessoas vão estar formando ali o seu caráter. Eu disse na reunião, aliás, na escola bíblica de domingo, nessa aula, tinha ali o nosso obreiro, o nosso pastor está presente, e a gente fala de uma maneira bem descontraída e tranquila, e trocando ideias ali com os nossos alunos, mas eu lembro que eu disse que
O obreiro, o pastor, ele precisa observar, ele precisa analisar qual é o estado da igreja, o que ela está precisando para que ele ensine dentro daquela especialidade. Se ele percebe uma igreja de pouca oração, ele ensina sobre oração. Ele percebe uma igreja que não gosta muito de escola dominical, ele tira um dia para isso. Ele percebe uma igreja que tem muitos problemas em área familiar, ele vai ensinar sobre família. E assim por diante, ele precisa estar sintonizado com o cuidado. A Bíblia fala de o pastor conhecer o estado da ovelha. Então o obreiro ele precisa fazer isso. Observar a situação da igreja para ensinar de acordo com a necessidade. Temos um grupo de novo convertido grande na igreja? Separa-se um dia, separa-se uma hora, uma palestra com esses novos convertidos. Aliás, nós temos em nossas igrejas o discipulado chamado aí o pré-batismo, que hoje se transformou com o título de discipulado. De qualquer forma, é o pré-batismo. É um ensino que se dá antes do batismo. Isso é muito bom, muito necessário. Mas pode-se fazer muitos outros ensinos dentro da igreja com novos convertidos, além desse. Isso depende de disponibilidade do obreiro, de disponibilidade dos novos crentes, de tempo, de espaço e tantas outras coisas. Vale a pena insistir nisso. Vale a pena lutar para isso, porque estamos cuidando de almas, de vidas que vão cuidar de coisas da eternidade. O terceiro tópico vai falar do discipulado com pessoas de outras culturas. Isso aqui é muito apropriado para missões, para quem trabalha com missão. No livro de Atos percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam aos judeus, mas houve ali algumas atitudes da parte de Deus para que eles espalhassem, houve ali perseguição e tantas coisas, a gente não vai detalhar muito pelo o tempo que temos, mas eles saíram, chegou uma hora que eles foram pregar, porque a ordem de Jesus era pregar a toda criatura. E Jesus chegou a dizer nas suas últimas palavras, antes de subir ao céu novamente, ele fala em Atos capítulo 1, versículo 8, está citado aí na lição, que eles seriam testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só que ao princípio a igreja não entendeu isso. Eles estavam muito voltados para o judeu. Mas chegou uma hora que eles tiveram que pregar. Mas foi, irmãos, uma tarefa difícil. Olha aí o ponto 2. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo, registrada exatamente no versículo 8 de Atos, capítulo 1, que nós acabamos de falar. Seriam testemunhas em Jerusalém e toda essa região e até o fim, ou até os confins da terra, Por isso, o nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser o apóstolo dos gentios. Esse é o apóstolo Paulo, escolhido especificamente para pregar aos gentios. Quando Jesus envia Ananias na casa onde estava Saulo de Tarso, recém-convertido, ele disse que ele seria um vaso para pregar o evangelho aos reis, aos judeus e aos gentios. Mas especificamente aos gentios. Veja aí o terceiro e último ponto para nós concluir. O discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diferentes e costumes diferentes. Na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. Então eu disse sobre missões. Ensinar em culturas distantes, culturas diferentes. O missionário precisa ser preparado para isso. Mas dentro da igreja local, existe essa cultura diferente. Digamos de cultura dentro do próprio país. Por quê, irmão? Cultura envolve folclore, envolve música, envolve dança, envolve religião e tantas outras coisas. Faz parte da cultura de um país. E às vezes uma pessoa vem para a igreja e ele tem uma cultura bem diferente da cultura da igreja. A igreja tem uma cultura diferente da cultura geral do país. Lógico que tem. Porque há muitas coisas que faz parte da cultura brasileira, da cultura nacional, digamos assim, que não condiz com a Bíblia, não condiz com a palavra de Deus. São coisas que ferem as doutrinas da Bíblia. E por isso a igreja ela não adere a certas práticas da cultura. Vou dar um exemplo que já está começando a ser polêmico. Carnaval. Eu não falei isso na igreja, estou falando aqui, de repente você está ouvindo, pode te ajudar. Estão preocupados agora com se deve fazer o carnaval ano que vem ou não.
por causa do vírus, porque uma grande contribuição de contágio do vírus do Covid foi exatamente a realização do carnaval ano passado. Esse ano foi cancelado e agora já se fala e tem as opiniões dividem. Mas não estamos falando especificamente disso. Estamos falando da realidade do carnaval. Uma igreja no carnaval. Um cristão pulando o carnaval. Tem pastores aí que levaram até bandas, criou bandas da igreja, e são coisas à parte que eu não quero detalhar aqui. Mas eu sou um crente antigo, meio quadrado, e eu acho que nós, se formos pegar a palavra santificação, significa sagrado, separado, vai ficar meio difícil a gente ficar misturado com algum tipo de festa que rola solto, a droga, o sexo livre, a imoralidade e tantas outras coisas, o crime, né? Imagine a igreja junto. Então são coisas da cultura que às vezes não condiz com a igreja. E quando uma pessoa vem para a igreja, ele é habituado a viver essas coisas. Eu falei do carnaval, mas tem tantas outras coisas que as pessoas estão acostumadas a viver, a compartilhar. Faz parte da sua vida. E ele vem para dentro da igreja. E agora a igreja tem que ensinar para ele. Tem que ensinar para ele. Tem que mostrar para ele que essas culturas diversificadas, ou melhor, as facetas da cultura brasileira, muitas delas não combinam com a Bíblia, com a palavra de Deus. E automaticamente ou praticamente não combina aí com a vida do cristão. Então é necessário que a gente ensine para as pessoas que isso não convém. É lícito, disse Paulo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E se ele quer morar no céu, ele precisa separar dessas coisas. A Bíblia diz para nós não conformar com esse mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. E disse Paulo, ou disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, a qual é a santificação? Ninguém verá o Senhor. Então é bom que nós aprendamos isso, meus irmãos. Quando vir alguém para a igreja, cultura diferente, religião diferente, costumes diferentes, prática diferente, vocabulário diferente, que a gente ensine para ele, que a gente instrua ele com amor, com zelo, com dedicação, com carinho, mas com aplicação da palavra. Não vamos acobertar erros dentro da igreja para ganhar pessoas, porque aí nós vamos perder pessoas. Eles vão estar dentro da igreja e perdidos ao mesmo tempo. Vão ficar como aquela moeda perdida dentro da própria casa. Então que nós possamos discipular, ensinar da melhor maneira possível, com amor, aos novos convertidos. Se você é um obreiro, se você é um cooperador, se você é um professor de escola, um discipulador, aplique esse método. Ensine com amor, com carinho, com dedicação, mas não mude a palavra de Deus. E Deus continuará te abençoando. Que Deus te abençoe e nós voltamos na próxima aula. Se Deus quiser, ainda essa semana, vamos gravar a lição de número 9. Se você gostou do vídeo, se você não é aluno, você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém e deixe o seu like, nos ajude aí a alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.